Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre empreendedorismo, que é a capacidade de identificar problemas, assumir riscos calculados e criar soluções inovadoras para gerar valor, seja através de novos negócios ou iniciativas sociais, por exemplo. Envolve criatividade, resiliência e planejamento para transformar ideias em realidade. É uma competência cultivável, não apenas inata, fundamental para o desenvolvimento econômico. O nosso convidado é Fernando Valente, empreendedor, pasmem, desde os 16 anos. Graduado em Administração pela Universidade Federal do Amazonas, onde também atuou como professor e diretor da Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Foi secretário de Tecnologia e Projetos Especiais da Prefeitura de Manaus, acumulando experiência direta em gestão pública e em projetos estratégicos. Atualmente, Fernando Valente figura como empreendedor em 51 modelos de negócios. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Bom, Fernando, inicialmente, quero te agradecer de você ter aceito o convite, para a gente falar sobre um tema tão apaixonante e que as pessoas cada vez mais se interessam. Por quê? Porque elas querem ter o próprio negócio. Mas a coisa não é tão simples assim, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Obrigado, viu, Fernando? Eu que agradeço, Milton, agradeço a Ecoala aí pela oportunidade de a gente estar divulgando um pouco, que é praticamente uma filosofia. E quando você pensa no Brasil é quase insana, né? Tomar risco, resolver o problema das pessoas, mas isso é empreender. Agora tem o seu lado positivo e de se realizar, o sorriso de um cliente, sempre vale muito a pena tudo isso. Ô, Fernando, você sabe que as pessoas fazem uma brincadeira, né? O pessoal do meio corporativo, né, que dizem que ser empresário do Brasil é uma profissão de risco. Altíssimo, altíssimo. Porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? É verdade, a gente toma muito risco. Tem uma coisa no Brasil, sabe, Milton, que infelizmente eu acho que a gente está evoluindo para melhorar. As três grandes forças que a gente tem na sociedade, que é a força econômica representada pelos empresários, a força política representada pelos gestores públicos e a força acadêmica das universidades, a gente não consegue dar uma sinergia a isso. Você compara, por exemplo, com a América, isso anda muito conjunto na América. Né? Então lá o empresário ele recorre à universidade como alternativa de soluções para os seus problemas empresariais. O governo ele é um apoiador do empreendedorismo porque ele vê ali uma fonte de aumento de receita e uma cogestão mesmo da sociedade. Aqui no Brasil, infelizmente, cada um corre para um lado, né? Eu, graças a Deus, tive a experiência de ter passado pela academia, sou empresário desde os 16 anos formalmente, na verdade, desde os 14, né? Formalmente, eu abri minha primeira empresa, me emancipar aos 16 anos. E também tive uma experiência no poder público, tanto como assessor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, como na Secretaria da Prefeitura de Manaus e também uma passagem por uma Secretaria de Estado. Então eu consigo ter a visão do político também. Então quando você consegue combinar essas três visões, você acaba apresentando umas soluções não apenas mais viáveis, mas mais resolutivas mesmo, e com mais segurança, com menos risco. E eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco ao empresário, se aproximar um pouco do meio acadêmico e o poder público também se aproximar de maneira mais positiva também do meio empresarial. Você sabe, Fernando, que você está falando sobre isso, e quando a gente fala, por exemplo, sobre região de Campinas, isso que você está falando
a gente já vê uma certa modificação. O que eu quero dizer é o seguinte, pegando Campinas, por exemplo, né? Você vê por parte do poder público e por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, uma certa, ou pelo menos se procura, uma interação com os empresários da cidade. Na verdade, isso que você está falando seria um modelo ideal, na verdade, né? Você tem aqui grandes universidades, Exato. Você tem Unicamp, você tem PUC, você tem várias. Mackenzie. Sabe? Então, assim, o que acontece? O que tá faltando quando a gente fala assim, a nível de Brasil, né? Para que ocorra essa interação, né? Entre a academia, o poder público e o empresariado? Eu acho que faltam mais reuniões convidando essas três visões. Eu acho que a gente precisa investir e insistir nesse modelo. As reuniões precisam sempre estar presente ali, a academia, né, apresentando suas inúmeras soluções. Hoje o estudante faz o seu trabalho de conclusão de curso e muitas vezes é a solução de uma boa parte de um setor do empresariado que acaba não tendo contato com essa solução. Então a gente precisa incentivar essas reuniões, trazer o poder público também, no sentido de que ele também sinta a responsabilidade de melhorar o cenário, o ambiente de negócio. Campinas é uma cidade extremamente privilegiada em relação a isso, né? Não é à toa que a gente tem, apesar de quase que meio que sem propósito, mesmo assim, grandes soluções hoje no Brasil, em termos de tecnologia, de startups, nasceram a partir de Campinas. Então, Campinas é um lugar extremamente privilegiado e deve tomar a vanguarda desse movimento no Brasil. Eu acho que poucos lugares, não tenho certeza, poucos lugares reúnem tantas condições favoráveis para esse novo empreendedorismo. O empreendedorismo mais harmônico no sentido de, eu costumo dizer que eu transformo as minhas demandas empresariais em trabalhos acadêmicos e tenho resultados fabulosos, né? Em relação ao poder público, muitas vezes eu não me conformo se determinado solução muito boa, inclusive já utilizada fora do país, no Brasil não poderia funcionar porque ainda não tem um dispositivo legal que ampare. Eu converso com deputados, eu converso com vereadores e algumas vezes já mudei leis para que amparassem o negócio. E aí eu não abro espaço apenas para o meu negócio, mas eu abro espaço para todo o setor que vem atrás e se utiliza desse novo cenário, né, gerado a partir de uma demanda empresarial. Então isso é importante. No Brasil, infelizmente, se um empresário marca uma reunião com um político, muitas vezes já fica aquele selo de que não, ali tem algum conchavo e tal. E não é isso, você precisa ter reuniões institucionais, né? Para alinhar, né, as coisas. Para alinhar, né? A gente precisa dizer onde estão as nossas dores, porque o poder público precisa do meio empresarial, porque nós somos os grandes geradores de recursos fiscais, que é o que chega na ponta, né? Na ponta da sociedade ali, o que a sociedade precisa de educação, segurança, saúde. Isso começa, né, na arrecadação de impostos. E o grande vetor de levantamento de recursos é o meio empresarial. Mas a gente também precisa ter condições para gerar esses recursos. Você falou em dores, né? Quando a gente fala sobre essa questão de dores, eu vejo que no Brasil, dentro dessa questão empreendedora, você encontra e acaba tendo várias dores. Esse ano de 2026 é um ano que é uma grande dor de cabeça, né? Sempre. Para o empresariado, com relação, por exemplo, a fase de teste propriamente dito da reforma tributária, né? Que vai se estender aí ao longo dos próximos anos. Mas o que a gente percebe, na verdade, Fernando? Cada evento que é realizado com relação à questão tema reforma tributária lota, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? A grande preocupação do empreendedor que trabalha correto, né, que paga impostos e tal, aquela questão, por exemplo, de sempre ter uma norma diferente que você tem que ficar atento, porque senão, se você se descuidar, você acaba sendo punido. Exato. Por deixar de fazer alguma coisa. Quer dizer, acho que essas dores assim, elas sempre ocorreram e, pelo visto, não vão continuar ocorrendo, né?
Mas aí que tá, né? Como a gente está conversando aqui, é uma oportunidade para os cursos de contabilidade, principalmente, mas os cursos de contabilidade, administração, economia, o próprio direito, de estar oferecendo seminários, encontros, exatamente para que é uma oportunidade da academia encontrar soluções, porque o poder público estabeleceu o dispositivo legal. As soluções que virão a partir daí dependem de uma criatividade acadêmica, inclusive. Então, esse é o momento de a academia estar debruçada sobre esse problema para que ela apresente soluções para o meio empresarial, atendendo, obviamente, o dispositivo legal. O que a gente não pode, aí um pouco os empresários, nós empresários, a gente acorda preocupado com como é que está o recurso para pagar a folha de pagamento, sim, pagar fornecedor. O nosso endividamento aqui no Brasil praticamente é impossível você iniciar um negócio sem endividamento. Então a gente não tem muita cabeça para pensar em soluções. E aí é nesse momento que tanto a academia quanto o poder público devem se irmanar, se aproximar e apresentar soluções. E eu vou te falar uma coisa, nós empresários, a gente deve dedicar um tempo para encontrar soluções fiscais para os nossos negócios. Essa coisa de ligar para o contador e jogar nas mãos do contador e esperar que ele sozinho resolva, não. A gente tem que estar lá sobre o nosso negócio. Uma das vantagens que a gente tem hoje é a IA, né? Hoje a IA bem treinada é o melhor funcionário que você pode ter. Uma IA bem treinada. É quase que você, né, dentro de uma máquina. Então é importante nós empresários pararmos para dedicar, fazermos perguntas para a máquina sobre o tema de reforma tributária, reforma fiscal, para que a gente vá encontrando soluções aí. Mas o brasileiro, assim, o empresariado brasileiro é um empresário extremamente admirável, sabe? Com toda a dificuldade que a gente enfrenta, a gente encontra soluções extremamente interessantes. É isso que chama bastante atenção, né? Gente, só para vocês terem uma ideia, atualmente, né, eu vou falar sobre uma parte dos segmentos. O Fernando Valente, ele é sócio da Rádio Inspira FM. Aliás, o nome até é curioso, quero ver isso com você, porque eu achei bem diferente, né, do que tem no mercado. É diretor da quarta, né, Partnership. IV. É IV? Ah, tá. Com atuação em logística marítima e desenvolvimento de novos negócios. E presidente da Câmara de Comércio e Inovação da Amazônia. Por que eu estou falando isso, gente? O Fernando... ele tem um leque de atuação das mais diversas atividades, segmentos variados. Para quem está acompanhando, isso daí, quem está vendo deve estar falando assim, nossa, mas como é que esse cara consegue dar conta, né, de estar envolvido nisso, naquilo e tal? Você vem de uma família de empreendedores, né? Esse empreendedorismo do Fernando, ele vem de berço, né? Vem lá do avô dele. Em relação a isso, Fernando, para quem está acompanhando, como ter esse modelo de visão de negócio? Bom, primeiro a gente derrubar o mito, que é o mito do fazer um negócio de cada vez. A gente tem hoje o exemplo do maior empreendedor do mundo, que é o Elon Musk, e ele tem uma gama de negócios que aparentemente são divergentes. Ele tem negócio desde construção de túnel subterrâneo a Neuralink, passando por negócio de carro, passando pelo negócio aeroespacial, passando pelo negócio de rede social. Então ele já é uma quebra de paradigma, aquela coisa, não, você tem que ser bom numa coisa só. Hoje não. Hoje com os recursos de informática, com os recursos de comunicação, você tem que ser multifocado. Você está focado em várias coisas ao mesmo tempo e hoje, né, toda essa tecnologia nos favorece em relação a isso. Não vou fazer nenhuma crítica aos empreendedores do passado, mas a gente tem um bom exemplo do passado que demonstra que essa coisa que quem é empreendedor em qualquer setor. Eu gosto muito do exemplo do Visconde de Mauá, que ele morreu Visconde, mas muito conhecido como Barão, ou seja, um cargo antes, um título anterior. Mas ele, apesar de ter toda uma vida como industrial, ao final de sua vida ele foi pecuarista e se tornou o maior pecuarista da sua época também. Então ele já lá atrás mostrava que essa história, não, você tem que ser bom. Se você nasceu para ser fazendeiro,
você só pode ser fazendeiro. Não, isso não é verdade. Porque você se limita, né? Você se limita. Eu costumo dizer que eu tenho hiperatividade corporativa, né? Eu não consigo fazer uma coisa só. A minha família até se queixa um pouco que a gente faz uma viagem para um determinado lugar e aí eu digo para ele, hoje vocês vão precisar ficar sozinhos na praia que eu marquei uma reunião aqui. Pô, mas aqui marcou uma reunião. Mas assim, é que eu tenho muito prazer em empreender, eu tenho muito prazer em negociar, eu tenho muito prazer em encontrar soluções para as pessoas. Eu acho que o empreendedorismo começa nisso, sabe? Quem começa empreendendo, pensando no dinheiro, começa pensando errado. Você tem que começar em pensar em resolver o problema de outros, né? Se colocar no lugar do cliente, ser empático ao cliente, ter o serviço, prestar o serviço que você gostaria de receber. Esse é o princípio do empreendedorismo, é resolver o problema alheio. Então, quando você apreende isso, você acaba não se conformando em resolver um problema só. Onde você vê problema... E outra coisa, os setores... eu gosto muito do discurso do Steve Jobs, que ele fez em Stanford, que ele não formou, né? Foi o único pedido da mãe biológica ao dá-lo em adoção, era que ele fizesse uma faculdade. E os pais, com muito esforço, os pais adotivos deles o colocaram na faculdade, mas ele não concluiu o curso. Mas foi convidado para ser paraninfo de uma turma. E ele fala lá no discurso, uma das 3 lições que ele dá, uma delas é ligar os pontos. Então, toda experiência que você tem, seja ela boa, seja ruim, seja no setor ou no outro, elas conversam com a próxima experiência que você vai começar. Então, às vezes você é um fazendeiro, né? E começa a vender máquinas agrícolas. Você sabe quais são as demandas, qual é a dor do fazendeiro. Então, agora virar um vendedor de máquina, não tem nenhum conflito com isso. Entendeu? Então, essa coisa de... Hoje a gente fala muito de ser multifocado, tá? E ser multi-empreendedor, né? Em vários setores. Eu sou dessa espécie de não empreender numa coisa só. Então, a gente tem negócios desde a área de comunicação, como é o caso da rádio, até a área de nutrição, né? Ô Fernando, eu comentei há pouco, né? Inspira FM. Por que desse nome? Então, a Inspira FM foi uma inspiração de um dos nossos sócios, que ele acabou encomendando uma pesquisa. Ele teve primeiro um insight, né? Você levanta a hipótese de que alguma coisa na área de saúde e bem-estar faria sentido. Encomendamos uma pesquisa e a pesquisa confirmou a hipótese de que as pessoas estão buscando mais vida saudável, estão procurando ter alimentação melhor, ter mais exercício físico, e ele resolveu criar uma rádio. A gente tinha saído da Transamérica, a Transamérica acabou, né, o nome Transamérica, a rádio de entretenimento, a rádio adulto como a gente tinha, para virar a TMC, que é uma rádio uma rádio totalmente de jornalismo e esporte. E aí a gente era afiliado aqui em Campinas, a gente ficou meio que na mão, e na hora tínhamos que escolher um novo tipo de rádio, e aí ele optou por essa linha, né, de wellness, né, essa coisa de bem-estar e saúde. E eu vou te falar uma coisa, a gente está extremamente satisfeito com a escolha que fizemos, a adesão é bem grande. Hoje nós já somos a primeira no nosso setor, no nosso segmento, né, que é o segmento adulto. A gente pega uma playlist de músicas de muita qualidade, baladas internacionais, boas músicas nacionais, e a gente está atendendo super bem a clientela, a nossa audiência, a gente está bem satisfeito. Mas essa linha wellness é uma linha que a gente vê que cresce bastante, né? Muito qualificada. Né? As pessoas hoje estão cada vez bebendo menos, por incrível que pareça, né? É uma observação que a gente tem feito, inclusive comparando com o setor de cigarro. A gente percebe isso, muito parecido com o que aconteceu com o cigarro. A gente observa isso hoje no meio da bebida. Porque assim, o cara vai todo dia para a academia, aí chega na sexta-feira, ele não vai para o happy hour para encher a cara e interromper não todo... Não tem sentido, Não né? faz sentido. Então hoje ele já procura o que a gente está chamando de balada saudável. É uma balada que você vai, não tem o álcool, mas tem os amigos, consegue perceber que existe diversão além do álcool, né? Você consegue se divertir e manter toda a rotina de treinamento sem alterar isso aí drasticamente. Ô, gente, eu perguntei dessa questão da Inspira FM propositadamente. Por quê? Uma questão bastante importante, por exemplo, na arte de empreender, e é uma ferramenta muito importante, é a questão da pesquisa.
E até recentemente falando com o Fernando, eu vejo e falei assim, ô Fernando, é curioso, né? Porque tanto Campinas quanto Curitiba são as duas cidades brasileiras que o empreendedor, né, o empresário, quando ele quer implantar ou vender algum tipo de produto ou um novo modelo de negócio, ele tenta nessas duas cidades. Por quê? Porque é um público extremamente exigente, extremamente criterioso. Então, se der certo em Campinas ou se der certo em Curitiba, você já tem meio caminho andado para estender, por exemplo, esse modelo de negócio, a venda desse produto, para demais cidades do país. E aí, o que foi interessante? Olha a sacada desse cara. Ele viu uma oportunidade, porque você tem que ver a oportunidade, né? Teve que mudar o nome da emissora, né, por conta desse processo que ele falou agora. E ele colocou Inspira FM, que é um nome que chama a atenção das pessoas, né? Eu quero ter uma vida saudável. Ele falou sobre essa questão do não consumo de álcool e recentemente saiu numa emissora de TV que os norte-americanos, por exemplo, eles estão preferindo frequentar bares, pubs, né, que não tenham bebida alcoólica. O americano tem muito por hábito, né, ele sair do trabalho e tal, ele quer ir para aquele bar, muitas vezes ele está solitário, muitas vezes ele vai com amigos, né, para... O happy hour. Né? Happy hour, né, para poder desafogar. E aí, o que aconteceu? Além da questão dessa pesquisa, por exemplo, ter sido importante para ele, no sentido do nome, né, da emissora, ele viu que o jovem hoje, ele está em busca de uma balada saudável. O que é uma balada saudável, gente? É não ter mais álcool. E a gente comprova isso com essa questão lá nos Estados Unidos mesmo, né? Através disso, o que o Fernando pensou, né? Conversou com um grupo, né, empresarial, e agora ele está com a proposta de lançar um novo modelo de negócio, mas com foco no happy hour, né, na questão da balada saudável. Né? Hoje esse jovem, por exemplo, né, essas novas gerações, eles vão para um local, 11h30, meia-noite, já estão saindo e indo para casa. Mudou aquela cultura de ficar de madrugada, enchendo a cara, ficar bêbado, não lembrar do que aconteceu, né? E ele está com uma proposta aí diferente. Fala aí pra gente ter uma ideia sobre isso. A gente tem uma tradição na família de que isso começou com meu avô, né? Meu avô dizia que filho dele só trabalhava ou para ele ou para si próprio. Ele não admitia que os filhos trabalhassem para outra pessoa. Então ele meio que forçava que os filhos, quando completavam a maioridade, abrissem sua própria empresa. Isso ele fez com os 10 filhos dele. 9 se tornaram empresários e um só se tornou professor universitário. Isso meu pai fez a mesma coisa comigo. Acabou que eu também abri uma empresa muito rapidamente. E chegou a idade dos meus filhos, né? Então, o mais velho, a gente fez esse processo e agora chegou a vez do mais novo. A gente precisava encontrar alguma coisa para ele ali, qual era o setor que ele era mais ligado. Hoje a gente está mais preocupado qual o negócio que ele vai abrir do que faculdade ele vai fazer. Honestamente, hoje é difícil você indicar uma faculdade para o filho, porque você não consegue dizer nem que profissões existirão daqui a 5 anos. Sim. Que é o tempo que eles estarão formando. Uhum. Então hoje, extremamente delicado isso, é um dilema você saber que profissão você vai indicar para o filho. Mas empreender sempre tem espaço. E aí nessa hora a gente acabou bebendo um pouco nessa fonte da pesquisa aí, a gente resolveu abrir o Quintal Country Gospel Club, né? Que é uma proposta de restaurante que a galera não gosta de falar temático, né? Gosta de falar de identidade country, é uma coisa mais raiz e tal. Mas é uma proposta de uma balada saudável, onde você vai poder frequentar nos happy hours, na parte até um pouco mais tarde, até 11h30 da noite, também não vai muito além disso o horário,
mas é um lugar que você chega e você tem drink sem álcool, você tem bebida saudável, você tem kombucha, que é um refrigerante saudável, que faz super bem para o organismo, onde toda a linha de alimentação também está voltada a isso. A gente costuma dizer que a gente trabalha numa linha que a comida tem que ter um tripé. Ela tem que ser saudável, ela tem que ser gostosa e ela tem que ser barata. Não adianta eu ter uma comida gostosa, saudável e cara, não adianta ter uma comida barata, gostosa e não saudável, e também não adianta, né? Então você tem que reunir esse tripé, gostoso, saudável e barato. E a gente está levando tudo isso aí pro Quintal Country Gospel Club, que é uma proposta de música country, ambiente rústico. Você vai poder ir com a sua calça jeans, botar a sua bota, chegar de cowboy, né? Essa é uma aposta que a gente está fazendo. A gente está analisando se o povo vai gostar dessa coisa country. 100% das músicas serão em inglês. E é uma proposta diferente. A gente está iniciando o primeiro lá em Hortolândia, né? Em frente ao UNASP, que é uma faculdade que reúne, acho que 2.000 alunos ou 3.000 alunos na universidade, mas aliás, o complexo isso daí, inteiro... inclusive, Fernando, é extremamente estratégico, né? Exatamente. Por que eu estou falando isso, gente? Que o cara sai do curso, né? E vai falar assim, poxa, eu vou curtir uma baladinha, eu vou aproveitar, poxa, em frente, né? Na cara do gol. Quer dizer, e a gente está trazendo um negócio legal também, dentro dessa proposta de aproximar a universidade com o meio empresarial. A gente também está criando um Hub Tech nesse espaço. É um ambiente extremamente fértil para empreender por meio de startups. A gente vai colocar uma internet lá de link dedicado, absurda assim, internet. Ela por si só já atrai os estudantes, né, que gostam de ter uma internet de qualidade. E lá o Quintal vai ter essa proposta também de ter muita gente falando de startup, falando de negócio. E esse vai ser um assunto muito comum no meio lá, que a gente vai estar aproximando investidores, dos estudantes. A gente vai ter um dia lá, inclusive, que vai ser um dia de apresentação de pitches das startups. Inclusive, fica o convite aqui, pessoal do Mackenzie, PUC, próprio Unicamp, frequentem o Quintal. Vai ser um ambiente, uma espécie de mini Vale do Silício, aquela proposta de aproximar empreendedores, investidores, o pessoal de startup, o meio acadêmico, procurar levar isso. E você, político, também, né, se quiser ter contato com esse ambiente mais digital, do empreendedorismo digital, também faça-se presente lá, que vai ser muito interessante você ouvir e perceber o que está acontecendo, sugerir soluções, e a gente vai estar com espaço lá de muito diálogo. Você sabe que numa conversa nossa, você falou um detalhe que eu achei bastante pertinente, achei bastante interessante, de transformar pesquisadores em empreendedores. Hoje é uma demanda, porque senão se nós não tivermos essa visão, a gente está criando um exército de formados frustrados. Primeiro que a insegurança de saber se a profissão que eu estou fazendo, ela vai coexistir, principalmente com o advento da IA, né? Essa é a primeira. A segunda, se vai haver emprego, se vai haver empreendedores demandando esse meu trabalho, né? E aí a gente tem que apresentar. E a única solução viável é você tem que fazer o seu próprio negócio. Então, crie o seu próprio emprego. Tá? Obviamente que nem todo mundo tem um perfil, mas como você bem colocou aqui no começo do nosso papo, é uma habilidade cultivável. Tá? E tu sabe por que o brasileiro empreende? Aí, pasme você. Isso é meio frustrante e até certa forma. Seria como se não fosse trágico, melhor. Ele empreende para ele não demandar do serviço público. Então ele acredita que, se ele sendo empresário, ele vai ter o próprio dinheiro, onde ele pode pagar pelo próprio hospital, ele pode pagar pela própria educação e, em alguns casos mais graves, pagar pela própria segurança. Então, empreender é uma demanda no Brasil extremamente importante. Você estava falando sobre essa pegada saudável, né? Essa busca e gerar uma identidade mais saudável para as pessoas, e eu acho que você tem um desafio tanto aí, né? Não em relação, por exemplo, à questão dessa unidade de Hortolândia, né? Mas com a prospecção, né, de trazer este modelo de balada para Campinas. Exatamente. E o que chama mais a atenção, gente, num local onde a balada impera,
mas numa forma de balada diferente, né? A gente vai ter uma segunda unidade que a gente vai estar inaugurando provavelmente no mês de abril, que vai ficar ali no Cambuí, um lugar muito gostoso, muito bem localizado, muito aprazível, onde, e interessante, essa coisa da balada saudável, ela não resolve apenas uma demanda do jovem, do adulto que busca essa balada saudável, mas ela também atende uma demanda do pai que tem filho adolescente e fica preocupado quando o filho, obviamente, pela necessidade social, precisa se relacionar com os colegas, precisa ir para um lugar onde ele possa, né, curtir ali os colegas de escola, os colegas de clube, os colegas de curso de inglês e tal. E aí, toda vez que o filho sai de casa, o pai não dorme. Sim. E é ruim, porque o pai precisa empreender no dia seguinte. Verdade. É empresário, é funcionário, é trabalhador, e ele não dorme. Todo pai sabe como é ter um filho de 14, 15 anos na rua, né, que você não sabe. Muitas vezes você confia na índole do filho. Mas quando você tem um ambiente que serve álcool, você não sabe quem está na mesa ao lado. Isso aí. Né? Fica muito parecido com a questão do trânsito. Você pode ser o melhor motorista do mundo, mas você depende da habilidade do outro, do condutor que está no carro ao lado. Então a mesma coisa se reflete nas baladas. Quando você oferece um ambiente que o pai tem certeza que não tem álcool, né? Tem certeza do horário de funcionamento, a gente procura criar no quintal um ambiente claro, iluminado, não é um lugar sombrio, porque a gente está querendo atrair exatamente essa pessoa que sai de casa bem intencionada. Sim, o cara que sai de casa para se divertir. Que infelizmente a gente tem que admitir que muita gente sai de casa para aprontar, para extravasar, para, né, descarregar uma frustração. E quem não conhece, tem gente que sai de casa para brigar, parece impressionante, mas existe, existe, e ele vai brigar por qualquer motivo, e às vezes precisa do álcool, né, para ter essa coragem e tal. Então a gente está também atendendo essa demanda dos pais preocupados, que têm filhos adolescentes, né, em saber que o filho vai estar indo para um lugar extremamente seguro. E aí a gente costuma dizer, né, que a gente é saudável até no ambiente. Não, e é um negócio bacana também, Fernando, é o seguinte, que, por exemplo, vocês vão estar atuando muito fortemente na questão das redes sociais. Sim. Né? Então, o que é bacana nisso daí, né? Porque hoje, por exemplo, as pessoas muitas vezes elas monitoram as coisas através das redes sociais. Né? Então, esse pai, por exemplo, ele vai ter uma tranquilidade, por quê? Porque, por exemplo, além desse ambiente extremamente bem iluminado, né, vocês têm câmeras expostas no local, exato, pegando o ambiente como um todo. É lógico. Né? Então, por exemplo, as pessoas vão ter oportunidade de, nas redes sociais, ver lá, entendeu? O ambiente, como é que ele é e tal. É um ambiente mais intimista, né? Não é um ambiente de muita gente. Exatamente. Né? Então, acho que isso tudo corrobora de uma forma bem positiva, né? Essa coisa do clube, né? Country Gospel Club, não é à toa que a gente coloca a questão do clube, né? A ideia é que a gente fidelize mesmo ali um grupo de pessoas, um grupo de famílias que frequentem aquele espaço, que vejam naquele espaço a oportunidade de comemorar o aniversário do filho, de comemorar um aniversário de casamento, de comemorar uma vitória acadêmica, de uma formatura. Então os ambientes terão essa oportunidade aí né, oportunizar para as pessoas isso aí. Vai ser intimista também, a gente não tem a proposta de criar um quintal para 1.000 pessoas, 300 pessoas, não é essa a proposta. A proposta que a gente tem aqui quintais entre 40 e 60 pessoas sentadas ali, com frequência máxima de 100 pessoas, exatamente para que as pessoas se conheçam. A gente quer promover ali um encontro entre jovens, que tragam, além das conversas e dos temas peculiares aos jovens, mas também a gente vai introduzir a questão do empreendedorismo. Então o assunto startup sempre vai estar ali, a gente vai estar dando notícias de negócio no telão o tempo todo, vai estar passando startup, a gente vai dar, vai prestigiar pitches famosos de startups também, para que o jovem comece a ter contato com esse mundo empresarial também. Então o Quintal tem essa proposta, a gente está super feliz, acho que a gente está acertando bem. Como eu digo, né, a única aposta mesmo assim,
é a questão do country, né? O country é aquela coisa, será que o brasileiro vai curtir o country e tal? Ah, tem um pouco a ver com o sertanejo? Tem, não tem, porque os instrumentos são um pouco diferentes, mas tirando isso, a gente acaba se espelhando muito na sociedade americana. A gente não percebe, mas a gente está completamente imerso, né? É verdade. Várias palavras que a gente usa no cotidiano, ninguém chama bilhete de entrada, você chama ticket. Né? É verdade. Você tem, então, a sociedade americana ela acaba sendo um espelho para a gente costuma dizer que está 2 anos atrasado aí, mas a gente chega lá. Então a gente está acreditando que na hora que o povo tiver contrato com esse country mais qualificado, vai gostar também, como se gosta do sertanejo brasileiro, né? Que também é icônico. Gente, estamos finalizando mais um episódio do podcast Panorama de Negócios. Muito feliz, né, por a gente abordar em diferentes vertentes essa questão do empreendedorismo, né, que é um tema realmente bastante interessante. Procurei trazer um convidado à altura, né, para falar sobre essa questão do empreendedorismo. Por quê? Porque tem essa visão, né, de diferentes modelos de negócios, né? Fernando, quero te agradecer de coração, obrigado por você ter vindo pelo bate-papo, né? Eu acho que foi extremamente importante para o nosso público, para quem está acompanhando o Panorama de Negócios, viu? Então seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado, Milton, muito obrigado ao pessoal da Equala. E eu queria fazer um convite aqui, né, a você que está em casa, que não sabe o que fazer, que está procurando um trabalho, procure se aproximar das IAs. Hoje você consegue montar um plano de negócios, consegue criar uma missão, um manifesto de uma empresa numa sentada de uma manhã. Eu que empreendo desde os 16 anos, já faz tempo que eu estou já 50, esse ano eu faço uma boa ideia, 51. Vai ser um ano que eu tenho que empreender bastante, boas ideias, né, 51. Mas é uma oportunidade que você tem de empreender. A gente está vivendo um momento que eu costumo de chamar de nova era vitoriana, onde você vai reproduzir aquilo que aconteceu no início do século, final de 1800, começo de 1900 ali, onde surgiram muitos empreendedores, muitos negócios, a economia prosperou muito no mundo inteiro. Com a IA agora e essa possibilidade de você empreender com qualidade muito rapidamente, é uma nova fase que está se abrindo aí. Então você que está procurando trabalho e não encontra, procura empreender. Sempre vai ter alguém com uma dor perto de você, que você vai poder resolver e receber por isso. Gente, veja e reveja quantas vezes você quiser esse episódio sobre empreendedorismo com o Fernando Valente no nosso canal do Panorama de Negócios no YouTube. E não se esqueça, acesse também notícias, canal do Panorama de Negócios na página www.panoramadenegócios.com.br. Já fica o convite para o nosso próximo episódio, sempre trazendo um tema interessante para você que nos brinda com a sua audiência. Até lá!